Olá pessoal, bom dia mais uma vez, Estamos hoje aqui para dar continuidade à nossa disciplina Sistematização da Enfermagem e hoje estou aqui de plantão aqui na Master Clínica, uma clínica de dependência química, e eu vou aproveitar para fazer essa aula com vocês, essa videoaula, aproveitar esse tempinho para a gente dar continuidade aos nossos estudos, lembrando que vocês podem estar acessando essas videoaulas várias vezes no canal do YouTube para que vocês possam estar tirando dúvidas, Pode estar revendo essas aulas para tirar dúvidas em relação ao nosso conteúdo. Lembrando mais uma vez da importância do uso de máscara, Eu estou sem máscara porque está somente eu aqui e não tem necessidade. Ambiente fechado, não estou tendo contato com o paciente, mas o uso de máscara ele é bem necessário, ele é necessário. Lembrando para vocês, ontem nós falamos sobre a SAE, a Sistematização da Assistência da Enfermagem, que é um meio, uma forma de nortear a equipe de enfermagem, de clarear a equipe de enfermagem para que nós possamos obter um trabalho, uma assistência mais de qualidade a quem? Ao nosso paciente. O próprio nome já fala, Sistematização da Assistência da Enfermagem, ou seja, é um documento, é uma sistematização, é todo um modelo, é todo um norte, toda uma direção para quê? Para que a assistência da enfermagem ela seja eficiente, ela seja de qualidade. Como eu sempre falo, no ambiente hospitalar, no nosso ambiente de trabalho, o nosso foco é o nosso paciente. Então, toda a assistência, toda a qualidade da nossa assistência precisa ser direcionada a esses pacientes. Eu vou mostrar para vocês aqui, vocês estão vendo aqui, uma sistematização da enfermagem, uma SAE. Nessa parte aqui, tem alguns detalhes que a gente faz o histórico de enfermagem, Toda uma história pregressa desse paciente, porém a parte da evolução, das anotações diárias é feita em um outro relatório. Mas essa ficha aqui é uma ficha de coleta de dados, que a gente tem aqui na clínica. Ela é bem resumida, mas é uma ficha de coleta de dados. Se vocês puderem observar, aqui nós temos toda a parte de um histórico da enfermagem. O que é o histórico da enfermagem? Bem aqui em cima, no cabeçalho, está escrito histórico de enfermagem, onde nós temos aqui o nome do paciente, estado civil, escolaridade, Geralmente aqui a gente anota também a data de admissão dele, os sinais vitais, e depois tem um outro relatório que eu faço a anotação de enfermagem diária para esses pacientes, que também é uma outra etapa da SAE. Vamos falar aqui do histórico de enfermagem. Que nós temos a história pregressa, se ele é hipertenso, se ele já teve doenças cardíacas, se já teve histórico de câncer na família, as necessidades básicas dele, condição de higiene, se mora com a família, quais os usos, o uso de medicações que ele já tem, se já chegou usando alguma medicação, enfim, toda uma coleta de dados, sono e repouso, como é que está o sono desse paciente, o peso, a altura, as necessidades dele, da forma que ele chegou aqui para nós, se ele é alérgico a alguma medicação, enfim, histórico de enfermagem é isso. A gente coleta esse histórico de enfermagem, Eu como profissional enfermeiro, eu coleto esse histórico. Esse histórico de enfermagem do meu paciente vai ficar anexado no prontuário dele. Nós temos ali prontuários, uma pasta preta, que fica o prontuário de cada um, que fica com esse histórico de enfermagem, com todas as informações. Quando a nossa clínica, a nossa médica vem atender esses pacientes semanalmente, ela já vai, principalmente lá no histórico. Principalmente quando o paciente ele é recém-chegado, porque vai saber se ele é alérgico à medicação, Ela já pega toda a história desse paciente. E isso aqui é de suma importância, porque é um documento, É um documento desse paciente, é um respaldo para nós da equipe e é uma direção para que o técnico de enfermagem faça o trabalho dele aqui na clínica. Outra coisa que é muito importante são as anotações diárias de enfermagem. Eu tenho aqui o meu registro de enfermagem, que nós usamos aqui na clínica, relatórios de enfermagem, e vocês podem ver que a cada dia, nós temos um relatório escrito
A cada dia eu faço um relatório de enfermagem. Ele não tem parágrafo, eu não deixo espaço, não pode haver espaço no relatório de enfermagem. Aqui eu relatei, os relatórios são curtos, por quê? É um período curto, né, que eu permaneço aqui e não tem muita coisa que acontece no decorrer. Só medicação via oral, 12 horas por dia. De 12 em 12 horas, desculpa. Então aqui vocês observaram que eu comecei o meu relatório sem uso de parágrafo, né? Ponto, vírgula. Aqui no final precisa ter o carimbo do profissional Sérgio de Oliveira Caldas, né? Enfermeiro, e aqui o número do meu Corém. No caso técnico, o seu nome de técnico, né? E o seu registro no Corém, você faz a sua assinatura aqui. Precisa estar bem claro o seu nome. Eu não posso fazer somente uma rúbrica e deixar aqui. Eu preciso ter o meu carimbo com o meu nome completo, nítido, com o número do Corém nítido, sem rasura, para que as pessoas possam ver o meu registro profissional. E nesse meu relatório eu não posso estar usando repetidamente palavras, eu preciso colocar termos técnicos. Cliente apresentou dispneia, né? Sempre é importante não começar a utilizar no relatório a palavra paciente, né? Principalmente quando vocês estiverem no hospital, que já tem o nome dele lá no prontuário, né? Então você faz todo aquele relatório, tudo aquilo que aconteceu naquele plantão, ter muito cuidado para usar a pontuação correta, para não desconfigurar a mensagem que você vai deixar para quem vai ler. Porque uma vírgula em um relatório, ela faz muita diferença, tá? Não pode de maneira nenhuma ter informações que não aconteceram. Se foi administrado 500 ml de soro endovenosa, né? Tem que registrar os 500 ml de soro, a hora que foi feito isso, quem prescreveu isso, correto? Outra coisa, se correu 250 ml da medicação, eu não posso colocar no meu relatório que foi infundido 500 ml. Está errado. É crime, eu não posso fazer esse tipo de coisa. As informações do relatório de enfermagem, da minha anotação de enfermagem, ela precisa ser verídica, ela precisa ser correta. Se você vai fazer um relatório manuscrito de caneta, precisa escrever de forma clara, né? Saliento que talvez tem pessoas que têm dificuldade em ortografia, em leitura, em gramática, façam um cursinho à parte de gramática, porque nós também da enfermagem precisa saber escrever corretamente, precisa saber expressar corretamente, porque nós estamos lidando com pessoas e essas pessoas precisam entender aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve. A nossa escrita, ela precisa ter sentido. Quem vai ler o meu relatório precisa entender o que está escrito nesse relatório. Precisa saber quem fez esse relatório. Para isso, precisa ser informações nítidas, informações verídicas. Correto? Se porventura estou no hospital, vou fazer uma medicação, administrar uma medicação de horário no meu paciente, por exemplo, das 22 horas. Chega lá o paciente, ele se recusa a tomar a medicação. Você não pode falar, não, o senhor vai ter que fazer porque está prescrito. Negativo. É um direito dele se recusar a tomar a medicação. Ah, professor, enfermeiro, eu preciso relatar? Precisa. Você vai no seu relatório, na sua anotação de enfermagem. Às X horas, paciente se recusou a tomar medicação X. Você vai lá na prescrição, bola esse horário, que estava lá, e justifica por que está bolado. O paciente recusou tomar medicação. Vai estar registrado, porque se amanhã ou depois acontece um problema, as pessoas podem querer denunciar você porque não fez a medicação do paciente, porque não administrou. Aí você, olha, negativo, meu relatório está aqui. O paciente se recusou às 21 horas, às 23 horas a tomar a medicação. E eu não posso obrigá-lo a tomar essa medicação. Então, vocês estão percebendo a importância do histórico de enfermagem, a importância da anotação de enfermagem, a importância dos relatórios de enfermagem? Isso é de suma importância. Então, o histórico de enfermagem, ele contém todas as informações desse meu paciente.